A inflação é um fenômeno econômico que afeta todos nós. É a taxa pela qual os preços dos bens e serviços aumentam ao longo do tempo, resultando na diminuição do poder de compra do dinheiro. Neste vídeo, vamos explorar a inflação em detalhes, o que a causa, como ela corrói o poder de compra, referências históricas significativas e outros pontos de interesse sobre esse tema. Para começar, vamos definir a inflação de maneira simples. A inflação ocorre quando o nível geral de preços dos bens e serviços em uma economia sobe, fazendo com que cada unidade de moeda compre menos do que antes. Isso significa que, mesmo que você tenha a mesma quantidade de dinheiro, seu valor real, que é o que ele pode comprar, diminui. Uma das maneiras mais comuns de medir a inflação é através do IPCA, que rastreia a variação de preços de uma cesta de bens e serviços representativos. Quando o IPCA sobe, isso indica que os preços estão aumentando e, portanto, a inflação está presente. O efeito mais direto da inflação é a corrosão do poder de compra. Quando os preços aumentam, o dinheiro perde valor. Por exemplo, se a taxa de inflação for de 5% ao ano, um item que custa R$100 hoje custará 105 no próximo ano. Se seu salário não aumentar na mesma proporção, você perderá poder de compra, pois precisará de mais dinheiro para comprar os mesmos bens e serviços. A inflação afeta todos os aspectos da vida econômica. Para os consumidores, isso significa que suas economias perdem valor ao longo do tempo se não forem investidas em ativos que superem a inflação. Para os investidores, a inflação pode erodir os retornos reais dos investimentos. E para os empresários, a inflação pode aumentar os custos de produção, que muitas vezes são repassados aos consumidores na forma de preços mais altos. Temos possibilidade de ter um déficit de 30, de 40 bilhões de reais. Aí eu fico olhando do outro lado da folha que me apresenta, só de juros no ano passado foram 790 bilhões de reais que a gente pagou. Existem várias causas da inflação, que podem ser agrupadas em 3 categorias principais: inflação de demanda, inflação de custos e inflação inercial. Inflação de demanda ocorre quando a demanda por bens e serviços excede a oferta disponível. Isso pode acontecer em uma economia em crescimento onde o consumo e o investimento aumentam rapidamente. Quando muitas pessoas querem comprar mais bens e serviços do que a economia pode produzir, os preços sobem. Um exemplo recente dessa situação foi observado em várias economias após a pandemia de Covid-19, quando a recuperação econômica rápida e os pacotes de estímulos levaram a um aumento significativo na demanda. Inflação de custos acontece quando os custos de produção aumentam e os produtores repassam esses custos aos consumidores. Os aumentos nos preços das matérias-primas, salários e energia são exemplos de fatores que podem causar inflação de custos. Um exemplo clássico é o choque do petróleo na década de 1970, quando os preços do petróleo aumentaram drasticamente devido a restrições de oferta impostas pela OPEP, levando a uma inflação significativa em muitos países. Inflação inercial refere-se à tendência dos preços de continuarem a subir simplesmente porque os agentes econômicos esperam que isso aconteça. Quando os trabalhadores e empresas esperam que a inflação continue, eles ajustam seus salários e preços de acordo, perpetuando o ciclo inflacionário. Essa forma de inflação pode ser difícil de controlar, pois as expectativas inflacionárias se tornam uma profecia autorrealizável. A inflação tem sido uma característica persistente da economia mundial, com vários episódios notáveis ao longo da história. Vamos destacar alguns exemplos importantes. Alemanha. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentou uma hiperinflação devastadora. O governo alemão começou a imprimir grandes quantidades de dinheiro para pagar as dívidas de guerra e outras despesas, resultando em uma depreciação rápida da moeda. Os preços subiam tão rápido que os trabalhadores recebiam salários várias vezes ao dia e corriam para gastar o dinheiro antes que ele perdesse ainda mais valor. Esse período de hiperinflação deixou uma marca indelével na história econômica e política da Alemanha. Os Estados Unidos na década de 70. Esta década foi marcada por uma inflação elevada nos Estados Unidos, resultante de vários fatores, incluindo choques do petróleo, políticas fiscais expansivas e um aumento nos gastos públicos. A inflação atingiu seu pico em 1980, com uma taxa anual de cerca de 14%. A resposta veio através de políticas monetárias rigorosas implementadas pelo então presidente do Banco Central americano, que elevou as taxas de juros para combater a inflação, resultando em uma recessão profunda, mas eficaz na redução da inflação. O Brasil nas décadas de 80 e 90. O Brasil experimentou períodos de hiperinflação, especialmente no final dos anos 80 e início dos anos 90.
As taxas de inflação chegaram a milhares por cento ao ano, o que levou à perda de valor da moeda e instabilidade econômica generalizada. Diversos planos econômicos falharam em conter a inflação até a implementação do Plano Real em 1994, que conseguiu estabilizar a moeda e controlar a inflação através de uma série de reformas econômicas e a introdução de uma nova moeda, o real. Os impactos da inflação são amplos e profundos. Vamos explorar alguns dos principais efeitos. Poder de compra. Como mencionado anteriormente, a inflação corrói o poder de compra. Para indivíduos com renda fixa, como aposentados, isso pode ser particularmente difícil, pois seus rendimentos não aumentam na mesma proporção que os preços, resultando em uma diminuição de seu padrão de vida. Taxas de juros. A inflação influencia as taxas de juros. Os credores exigem taxas de juros mais altas para compensar a perda de valor do dinheiro ao longo do tempo. Isso pode tornar os empréstimos mais caros, reduzindo o investimento e o consumo. Pelo outro lado, taxas de juros mais altas podem atrair investidores estrangeiros em busca de retornos maiores, fortalecendo a moeda local. Redistribuição de renda. A inflação pode redistribuir a renda de maneiras inesperadas. Aqueles que possuem ativos reais, como imóveis ou ações, podem se beneficiar da inflação, pois o valor desses ativos tende a subir. Pelo outro lado, aqueles que dependem de salários ou têm suas economias em dinheiro podem ver seu poder de compra diminuir. A inflação pode, portanto, aumentar a desigualdade econômica. Contratos e planejamentos. A inflação afeta contratos de longo prazo. Contratos de empréstimo, por exemplo, podem se tornar problemáticos se a inflação não for prevista corretamente. Empréstimos com taxas de juros fixas podem beneficiar os mutuários se a inflação aumentar, pois eles pagarão o empréstimo com dinheiro que vale menos do que o originalmente emprestado. Um pouco sobre ela. Então, assim, a gente acredita que é possível fazer fiscal junto com bem-estar social. Mas a gente acredita que é muito difícil ter bem-estar social com inflação descontrolada, porque a inflação é um imposto que afeta muito a classe mais baixa. Se a gente pegar países que têm inflação alta há bastante tempo, por exemplo, como Turquia, olha o que acontece com a desigualdade na Turquia nos últimos 1 ano e meio. A inflação gera uma diferença muito grande entre quem tem capacidade de proteger e quem não tem. Para as empresas, a inflação pode dificultar o planejamento de longo prazo, pois os custos futuros se tornam imprevisíveis. Eu vejo a política fiscal, a política monetária e a política prudencial separadas umas das outras. Elas fazem parte da mesma engrenagem. Se a economia continuar desacelerando, por razões ligadas à política monetária, nós vamos ter problemas fiscais, porque a arrecadação vai ser impactada. Eu não tenho como dissociar o monetário do fiscal. Os governos e os bancos centrais têm várias ferramentas para controlar a inflação. A política monetária é uma das mais importantes. Os bancos centrais, como o dos Estados Unidos e do Brasil, podem aumentar as taxas de juros para reduzir a quantidade de dinheiro em circulação, esfriando a demanda e ajudando a controlar a inflação. Além disso, eles podem vender títulos do governo para retirar dinheiro do sistema econômico. A política fiscal também desempenha um papel. Governos podem reduzir seus gastos ou aumentar os impostos para diminuir a demanda agregada na economia. Isso pode ajudar a controlar a inflação, mas também pode levar a uma desaceleração econômica. Outra abordagem é o controle de preços e salários, embora essa seja uma medida mais controversa. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os Estados Unidos implementaram controles de preços para evitar a inflação. No entanto, esses controles podem levar a distorções no mercado e escassez de bens e serviços. Embora a inflação seja uma preocupação constante, a deflação ou a queda contínua dos preços também pode ser problemática. A deflação aumenta o valor real da dívida e pode levar a uma espiral deflacionária, onde a demanda cai continuamente, resultando em uma recessão profunda. O Japão, por exemplo, experimentou um longo período de deflação nas décadas de 90 e 2000, conhecido como a década perdida. Em resumo, a inflação é um fenômeno complexo com múltiplas causas e impactos profundos na economia e na vida das pessoas. Desde corroer o poder de compra até influenciar taxas de juros e redistribuir renda, a inflação é uma força poderosa que deve ser cuidadosamente gerida. Através de uma combinação de políticas monetárias, fiscais e outras medidas, os governos e bancos centrais trabalham para manter a inflação em níveis aceitáveis, garantindo a estabilidade econômica e a prosperidade. A história nos ensina que a inflação pode ter efeitos devastadores, mas também que é possível controlá-la com políticas econômicas adequadas.
Continuar a monitorar e entender a inflação é crucial para garantir que nossas economias permaneçam saudáveis e resilientes diante dos desafios futuros.